Olá pessoal, meu nome é Fernando Silva, sou professor de Medicina Complementar e hoje nós vamos falar sobre o paradigma saúde e doença, tá? Bom, o que é esse paradigma saúde e doença? Quando eu falo paradigma saúde e doença, eu estou me referindo ao paradigma que nós temos hoje em dia, que está muito em voga, que é o médico hospitalocêntrico medicamentoso, onde a pessoa ela se torna um paciente para os cuidados com a sua saúde. Ela deposita em qualquer outro profissional tudo que ela quer que faça para ela recuperar a saúde dela, para a promoção da saúde dela. Isso é muito interessante. Por quê? Qual foi o mote, qual foi o motivo que me levou a querer falar sobre isso? Há muito tempo, nas aulas, eu sempre ouço os alunos me perguntarem: professor, qual é a melhor combinação de pontos para me tratar isso? Professor, qual é o melhor fitoterápico para me tratar aquilo? Professor, qual é a melhor terapêutica que eu uso para cuidar do meu paciente? E mesmo o paciente, quando chega para mim, ele quer saber qual é o melhor chá para curar uma dor de cabeça que ele tem, para curar uma dor na barriga, para curar uma dor nas costas e assim por diante. Então a gente percebe que a todo instante a pessoa, ela, apesar de falar que procura a qualidade de vida e o bem-estar, que são dois termos que estão muito em voga hoje em dia, ela continua no mesmo modelo onde tudo que ela precisa vem de fora. Ela não toma as rédeas da própria vida nas mãos, ela não toma as rédeas da saúde dela nas mãos dela e procura fazer a promoção e a prevenção da sua saúde. E é muito interessante, porque se a gente observar as medicinas complementares, medicina chinesa, ayurveda, antroposófica, as principais premissas delas são a prevenção e a promoção da saúde. A recuperação, esse modelo curativo, é mais um modelo biomédico, onde uma doença já está instalada e a gente precisa de intervenções um pouco mais enfáticas para fazer com que a pessoa se recupere. Não que ela vai alcançar o seu processo de cura, mas quando nós falamos dessas outras medicinas, medicinas complementares, nós estamos falando de medicina que vão promover funções biológicas para que a pessoa se recupere daquela desarmonia que ela está. Por isso que hoje em dia, muitas vezes as pessoas falam: eu faço acupuntura há 5 anos, há 6 anos, 3 anos, seja lá quantos anos for. E aí eu começo a me questionar, por que ela faz tanto tempo um procedimento dentro da medicina chinesa? Sendo que a gente sabe que existem protocolos que nós usamos para tratar algumas coisas. Ela só não consegue se tratar e ela só continua nesse processo justamente por isso. Tudo que estão fazendo para ela é como se fosse receita, como se fosse qualquer fórmula medicamentosa onde eu dou para aquela pessoa para ir aliviando as sintomatologias que ela está sentindo. Eu não estou em busca de entender qual foi o processo que levou ela a adoecer e fortalecer no organismo dela os seus processos terapêuticos para que ela recupere a sua saúde. Então, a grande pergunta que eu me faço é: por que as pessoas, apesar de quererem tanto a qualidade de vida, quererem tanto o bem-estar, sempre vão atrás de algum medicamento de uma maneira mais fácil, porém mais danosa, mais dispendiosa para recuperar a sua saúde? Sendo que hoje nós temos fácil acesso a essas medicinas complementares, né? Inclusive no próprio SUS hoje elas integram as terapêuticas que são ofertadas para a população, mas ele sempre quer o caminho do medicamento. Ela quer chegar em determinado horário, em geral ela coloca no celular dela, né, o horário que ela tem que tomar o toma o medicamento e acabou. Então a grande questão é essa: por quê? E por que também os terapeutas, às vezes que estão sendo formados em medicina complementar, estão seguindo o mesmo modelo? Eles sempre querem receita de pontos, eles sempre querem receitas dietéticas, sempre querem receitas fitoterápicas para passar para os seus pacientes para tratar determinada doença. Só que, no entanto, né, quando eles me fazem essa pergunta, eu pergunto para ela: mas qual é a síndrome que essa pessoa tem? E todo mundo me responde: ela tem dor de cabeça. E eu volto a pergunta: não, eu estou perguntando qual é a síndrome. Eu só vou poder prescrever alguma combinação de ponto ou alguma coisa se eu souber qual é a síndrome dela, porque a síndrome me indica
qual é o processo naquela pessoa que está comprometido e faz com que ela não consiga restabelecer a sua saúde. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante para você que quer seguir esse caminho, quer se embrenhar nessa senda das medicinas complementares, que o que importa para essas medicinas não é uma fotografia estática daquele momento, ou seja, agora eu fotografo, a pessoa está com uma dor de cabeça. Eu tenho que entender qual foi o fenômeno. Ela estava saudável, ela foi adoecendo e hoje ela adoeceu. Para mim poder interferir exatamente nesses processos fisiológicos ou processos energéticos que estão enfraquecidos ou bloqueados dentro dessa pessoa. Por isso que eu gosto desse termo, salutogênese. Então, dessa forma, a gente sai do paradigma hospitalocêntrico medicamentoso e entramos num paradigma onde o que rege para mim é entender quais são os processos que mantêm uma pessoa saudável. O paradigma patogênico, que é esse hospitalocêntrico medicamentoso, ele quer entender qual é o mecanismo da doença. Então esse segue o modelo biomédico. Quando a gente vai para esse modelo salutogênico, ele quer entender quais são os processos que levam uma pessoa a se manter saudável, a se manter em qualidade de vida. E quem quiser saber um pouco mais sobre esse termo que foi cunhado por Antonovsky, procura Aaron Antonovsky, que foi um sociólogo, um judeu que foi exatamente fazer pesquisa de qualidade de vida com pessoas que sobreviveram ao Holocausto. E vocês vão ter grandes surpresas sobre o que ele descobriu estudando essas pessoas. Então, pessoal, todas as premissas das medicinas complementares estão embasadas nesse paradigma salutogênico. A nós, o que interessa é compreender quais são os mecanismos que cada pessoa na sua singularidade possui para se manter saudável ou para se recuperar mais fácil de uma determinada patologia. Porque não é interessante? Duas pessoas às vezes são expostas aos mesmos fatores patogênicos, mas só uma delas adoece, ou as duas adoecem e uma se recupera muito facilmente desse desequilíbrio, dessa patologia. Então, para a gente é muito interessante entender os mecanismos fisiológicos que levam a pessoa a não adoecer ou a se recuperar mais facilmente de uma patologia. Compreendendo isso, a gente consegue entender por que existem combinações de ponto, por que existem prescrições de determinadas ervas, por que existem prescrições de determinados alimentos, porque cada alimento, cada combinação de ponto e cada erva vai despertar dentro da pessoa determinadas potencialidades que faz com que ela consiga recuperar a sua saúde. Tá dando para entender? Bom, e é interessante, né, porque eu sempre gosto de colocar um pouco de arte no meio. Se a gente vê essa figura aqui, nós temos duas figuras históricas muito famosas, Aristóteles e Platão. É fácil identificar quem que é quem. Aristóteles é muito mais cabeça, ele é muito mais racional, ele quer as coisas mais no concreto. Nessa figura ele está como? Apontando para a terra. Eu só acredito no que eu vejo, eu só acredito no que eu pego, eu só acredito no que é mensurado, é comprovado cientificamente. Então é aquela pessoa muito mais neurosensorial. Quando a gente olha para Platão, ele está apontando para o céu. Isso indica que é uma pessoa muito mais contemplativa, é uma pessoa muito mais voltada para o exterior, para a natureza. Então, para esse pensador, todo o processo de cura, todo o processo de qualidade de vida estava na contemplação da natureza. Contemplando a natureza, contemplando as estrelas, você seria capaz de compreender quais eram os mecanismos que estavam intrinsecamente dentro das plantas, dentro dos animais, dentro dos minerais, dentro dos alimentos, dos vegetais, para que eu pudesse utilizar na recuperação da minha saúde. Então ele era uma pessoa muito mais rítmica, uma pessoa muito mais voltada à contemplação. Então, para quem quer se envolver com medicina chinesa e já está envolvido, é muito importante de procurar esses processos mais contemplativos, esses processos mais meditativos, para que nós consigamos despertar na gente esse olhar um pouco mais intuitivo, não tão racional em relação às coisas. Porque, querendo ou não, se a gente sempre trabalha com energia, trabalha
com ti, a gente não consegue mensurar isso, porque a gente quer sempre algo tão palpável para conseguir tratar uma pessoa. A gente não consegue mensurar processos curativos, processos fisiológicos. A gente consegue descrever alguns mecanismos. Agora, se eu perguntar o que existe entre um ponto, um mecanismo e outro, aí ninguém sabe. Então aí entra o não cognitivo, entra o intuitivo. Bom, então o ideal para a gente é o quê? Enquanto terapeutas e enquanto paciente, a gente ter o nosso senso de coerência, a gente fazer a união entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu vou agir. Não adianta eu falar que eu sou todo alternativo, todo contemplativo, eu estudo as medicinas complementares, sei que na hora que eu vou para a ação, eu sou completamente cartesiano, sou completamente matemático e racional. Eu não olho para o meu paciente e tento entender todo o processo fenomenológico que ele apresenta, o que a doença dele apresenta. Então é muito importante a observação. Quando o paciente entra dentro do seu consultório, é muito bom se olhar e fazer uma pergunta muito interessante, que na verdade quem fez essa pergunta foi Rudolf Steiner, da antroposofia. Ele perguntava o que é que essa alma necessita, não o que eu acho que ela precisa, não que eu queira enquadrar ela na combinação de pontos que eu aprendi no meu curso, não, eu olho e tento entender, então eu tento tornar o meu encontro e o dela curativo. De que forma? Tornando completamente receptivo, tornando caloroso esse encontro. Dessa forma, sim, a gente consegue intuir, a gente consegue observar com mais acuidade as características do paciente, as características fenomenológicas que levou ele a adoecer e da desarmonia que ele apresenta. Então, dessa forma, eu vou conseguir prescrever com certeza, com muito mais eficácia, com muito mais eficiência as combinações de pontos, as prescrições fitoterápicas ou mesmo as prescrições dietéticas. Hoje minha língua está enrolando. Bom, hoje que eu queria falar com vocês era isso, para a gente ficar atento, tá? Sair desse modelo patogênico e para esse modelo salutogênico. E o que vocês precisarem, escrevam, compartilhem. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, compartilhe esse vídeo se você gostou muito e vamos interagir. Eu estou à disposição para algumas perguntas, para questões, e se você gostaria de ver algum outro tema que eu falasse sobre ele, sugere e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!